E queria também, nesse mesmo sentido, primeiro repudiar essa medida terrível do governo brasileiro, que vai contra o que a Europa está fazendo, que vai contra o que os Estados Unidos estão fazendo, que vai contra o que o mundo civilizado está fazendo, mas para manter uma narrativa, vai colocar a vida das nossas crianças, colega Bia, em risco. Será que o governo vai se responsabilizar se houverem mortes por causa dessa vacina sendo obrigatória? Aliás, presidente, eu queria repudiar também uma colocação do ministro da Justiça que fala de tudo, menos de segurança pública nesse Brasil. Deu há pouco uma declaração dizendo que vão haver punições para os pais que não vacinarem os seus filhos contra a Covid. Vai fazer o que, ministro? Vai sumir com os pais que nem fez com as imagens do seu ministério? Vai botar uma arma na cabeça para ir vacinar? Vai proibir de ir para a escola? Qual que vão ser as medidas de terror que o seu governo vai implementar contra os pais que não quiserem vacinar os seus filhos? É triste, presidente. Nós vemos um governo que impõe a sua vontade na marra, que se dizia do amor e do diálogo, mas aparentemente é um governo como lá de Cuba, da Venezuela, que diz conversar com as pessoas. Que a merenda escolar, o valor da merenda escolar ficou congelado 7 anos, deputado Chico Alencar. 7 anos de congelamento do valor da merenda escolar. E isso nos governos anteriores, porque isso vem desde 2016. O Lula, por meio do Ministério da Educação, corrige em 39% o valor da merenda escolar e efetivamente mostra preocupação com as crianças e com as famílias brasileiras. Eu atuei como professor, e sou professor, estou afastado para o exercício do mandato, durante 18 anos. E a gente sabe, nos territórios de maior vulnerabilidade social, as famílias que não têm condições de dar alimentação adequada para as crianças, a merenda escolar é muitas vezes a única refeição. Então, cuidar das crianças é isso, cuidar das famílias é isso, é ter política pública para que efetivamente a gente possa ter uma condição para as famílias, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, para que eles possam não só ter segurança alimentar, mas também ter educação de qualidade. Eu queria lembrar de uma outra coisa. O Brasil teve sua melhor participação nos Jogos Pan-Americanos. O que não se diz, e é importante dizer, que 89,75% dos atletas e das atletas que ganharam medalhas foram beneficiados pelo Bolsa Atleta. Não é obra do acaso. Ela vai estar fora. Para quem não se lembra, o Bolsa Atleta foi uma política pública criada em 2005 pelo governo Lula. Agora os frutos estão sendo colhidos. Quase 90% dos atletas, das atletas premiadas, foram beneficiados pelo Bolsa Atleta. Os investimentos é que fazem a mudança acontecer. Então é engraçado a gente ouvir aqueles que sustentaram um governo autoritário, que ameaçou a democracia brasileira, que neste período, neste ano, já neste novo governo, tentou mais uma vez um golpe de Estado, desrespeitando a Constituição brasileira, desrespeitando o povo brasileiro, mas as instituições do nosso país mostraram a sua força. Por isso, hoje o Brasil volta a respirar democracia e a criar as condições para que a gente tenha mais esperança no futuro do nosso país. O Brasil volta a crescer gerando empregos, com a inflação desacelerando, criando as políticas públicas fundamentais que foram suprimidas
durante o último período e retornando com aqueles programas que foram e são essenciais para garantir dignidade, soberania ao povo brasileiro. E o mais importante é que nós, o ano passado, interrompemos um ciclo no nosso país que estava colocando em risco e em xeque duas coisas fundamentais: a soberania brasileira e a democracia do nosso país. Estavam concretamente ameaçados. Nós retomamos a credibilidade internacional, o nosso país passa a ter mais condições de ter a sua soberania garantida e a democracia passa a ser fortalecida com as medidas adotadas no decorrer deste ano. Temos muitos desafios, os desafios não são poucos, mas há que se considerar que, diante de todas as dificuldades, nós tivemos avanços importantíssimos que precisam se consolidar nos próximos meses e anos. Só acho que alguns, ao invés de fazer oposição ao governo, fazem oposição ao Brasil. Não fazem oposição ao governo, fazem oposição ao Brasil e torcem para o Brasil dar errado e votam contra medidas como, por exemplo, a taxação dos super ricos, a reforma tributária, a igualdade salarial entre homens e mulheres e tantas outras matérias que nós apreciamos aqui este ano. Portanto, o Brasil é, neste momento, um país que se destaca internacionalmente e que aqui cuida das famílias que precisam das políticas públicas de Estado. Esse governo já fez mais do que o último mandato inteiro. Eu quero citar aqui uma coisa que já foi motivo do meu pronunciamento nesta tribuna, mas desta vez eu quero ressaltar os efeitos desta medida no meu estado do Espírito Santo, para os estudantes capixabas. Eu sou professor, deputado Charles Fernandes, e sei, deputado Luiz Couto, que a merenda escolar é um componente importante do processo de ensino-aprendizagem, exatamente porque muitas crianças, especialmente em regiões vulneráveis, têm na merenda escolar a única refeição. E isso influencia, sim, no processo de ensino-aprendizagem. A merenda escolar, o valor da merenda escolar ficou sem reajuste durante 7 anos. É inadmissível que durante 7 anos não tenha tido nenhum reajuste da merenda escolar, pois nos primeiros meses de governo, o presidente Lula, deputada Ana Paula, reajustou a merenda escolar, o valor da merenda escolar. Isso significa preocupação com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, e reajustou em 39%. Essa informação nós já temos, mas eu quero agora dar uma informação específica para os capixabas, para os estudantes capixabas, para as famílias que têm seus filhos nas escolas. 777 mil estudantes capixabas foram beneficiados com o reajuste do valor da merenda escolar. Nós estamos falando de 777 mil estudantes capixabas que foram beneficiados diretamente com a medida do Ministério da Educação, do governo do presidente Lula, que reajustou em 39% o valor da merenda escolar. Isso faz toda a diferença na vida de muitas crianças, adolescentes e jovens que são de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que muitas vezes não conseguem garantir a segurança alimentar para os seus filhos. E a merenda escolar de qualidade, ela é fundamental no processo ensino-aprendizagem. Eu lembro quando eu fui prefeito, além de nós termos merenda escolar de qualidade, nós tínhamos também
o acompanhamento feito por um grupo de nutricionistas. Merenda escolar não pode ser oferecida de qualquer jeito. A merenda escolar não pode ser apenas uma obrigação do Estado. A merenda escolar tem que ser alimentação sustentável, com segurança alimentar, para que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam se alimentar de maneira segura. E isso faz, sim, como eu falei, a diferença na vida das pessoas. Então, parabéns aí mais uma vez ao presidente Lula, e é importante destacar que quase 800 mil estudantes capixabas foram beneficiados pelo reajuste do valor da merenda escolar. Quero também aproveitar para falar sobre o que está acontecendo em São Paulo, nosso estado da região Sudeste, o maior estado em população do nosso país. Bairros de São Paulo estão há mais de 17 horas sem luz. E a IENEL não dá prazo. Ou seja, eu lembro quando discutimos aqui a privatização da Eletrobras, e muitos diziam, vamos privatizar que vai melhorar. Olha, essa história de privatizar setores estratégicos da economia só prejudica o consumidor. Aliás, eu faço um desafio a quem está me ouvindo: entre agora na internet, consulte o que está acontecendo no mundo, deputado Augusto Coutinho, no mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na União Europeia de maneira geral, no Canadá, no Japão. Está acontecendo um processo de reversão de privatizações mal feitas, especialmente na área de energia e de saneamento. Muitas empresas estão sendo reestatizadas porque elas não estão conseguindo cumprir com a sua missão. E o pior, piorando os serviços, como é o caso da energia no estado de São Paulo, encarecendo os custos para o cidadão pagar e não gerando benefícios para a maioria da população. Por isso, é preciso ter cautela e é preciso ter muita reflexão sobre o que significa o processo de privatização que o governo passado quis fazer a toque de caixa. Enquanto alguns países do mundo estão revertendo as privatizações, aqui se quer privatizar, mas infelizmente, em muitos casos, houve retrocesso, piora nos serviços e aumento de taxas. Por isso, presidente, agradeço. Muito obrigado.